Hoje nós vamos entender quais são esses motivos, quais são essas situações e como podem ser diagnosticadas e tratadas adequadamente para cuidar da saúde dessa família. E nós vamos trazer agora os esclarecimentos da nossa convidada. Conosco hoje a doutora Raquel Coic, ginecologista obstetra. Doutora Raquel, seja bem-vinda ao Viver é Melhor de hoje. Muito obrigada por estar pelo aqui. Convite. Doutora, esse é um assunto, a gente até conversava sobre isso aqui antes do programa começar, o quanto é um assunto delicado. Porque nós estamos falando sobre algo que é muito caro. As pessoas querem formar família, sobre ter filhos, sobre você trazer uma vida ao mundo, cheio de significado falar sobre isso. É um assunto que realmente tem esse olhar, não é só o corpo, não é um útero, não é um exame de sangue. É preciso olhar para todos os assuntos, para as emoções que estão envolvidas nesse tema? Sim, eu acho que até por isso, acho que hoje a sociedade tem deixado assim, até para engravidar mais tardiamente, pensando até nesses aspectos, né? Não só corpo, mente, mas também em ter condições, né, de estar gerando aquela criança e estar dando condições para ela nesse mundo atual, né? Dar uma boa educação, né? Ter um convívio familiar bom aí. Então, eu acho que envolve muito mais que a parte só saúde, emocional, tem a parte financeira também, é um conjunto mesmo. E a gente, inclusive, para você ter uma ideia de quantas pessoas e quantas famílias passam por isso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17,5% da população adulta no mundo sofre com alguma condição que leve à infertilidade. As causas podem ser variadas, desde questões hormonais, estruturais, estilo de vida, condições médicas, e a gente vai entender um pouco hoje sobre quais são elas e como diagnosticá-las. Um primeiro ponto, doutora, que eu queria que a senhora começasse destacando, do quanto a infertilidade não pode ser compreendida como um assunto feminino. Sim. Porque sempre que a gente fala sobre um casal que tem dificuldade para engravidar, geralmente a frase é: aquela mulher não consegue engravidar. Ou, como se fosse uma questão só feminina. Isso é um mito. Isso é um mito, isso. As causas de infertilidade, a gente sempre fala, né? É metade causa feminina, metade causa masculina. E a gente precisa do casal, né? Porque metade é a mulher que vai estar contribuindo e a metade é o homem, né? Então, assim, na nossa consulta, sempre a gente chama o casal para vir, porque eu preciso estudar tanto o homem quanto a mulher. Então, assim, aquela coisa assim, não, o problema é da mulher. Não, hoje em dia, eu acho que isso está caindo cada vez mais na sociedade, né? E a gente estuda, né, faz exames, compreende o casal e não só a mulher. Então, na nossa consulta, sempre é chamado o casal, nunca só uma pessoa. E isso é né? importante porque esse tipo de situação desestabiliza emocionalmente esse casal. A mulher coloca sobre si toda uma responsabilidade, uma culpa. Muitas vezes o homem acha mesmo que é assim, não olha para a própria saúde e a mulher acaba ficando sem entender o que está acontecendo. Às vezes a saúde está bem, fala, mas eu já fiz tudo que eu podia. E então é importante que se entenda que é um desafio conjunto e que vai ser solucionado também de forma conjunta. Sim, por isso que acho que é importante ter esse, né, esse vínculo do casal, assim, né? Porque às vezes a mulher faz tudo. E aí a gente vira ela de ponta cabeça e o homem está lá, não faz nada, é difícil a gente conseguir entrar no mundo dele, né? E acho que isso deve ser muito bem, assim, conversado com o casal e ele entender esse processo todo, né? Para assim a gente conseguir um resultado esperado, né? Não adianta só estudar uma pessoa, tem que os dois, Os né? dois. E assim a gente vai entendendo a importância desse acompanhamento, mas vamos começar, inclusive, classificando, se é possível, definindo, conceituando. Porque muitas vezes há uma dificuldade de gestação. Sim. Quando um casal tenta, assim, fica alguns meses tentando. Quando é que a gente diz que é infertilidade? Assim, se a gente for por definição, a gente classifica como aquele 1 ano de tentativas sem proteção e que você não consegue engravidar. Mas hoje a gente fala assim, e quando que então eu devo procurar? Então eu preciso ficar 1 ano esperando, tentando e eu não consigo, aí só que eu vou procurar? Não, gente, não é assim, né? Isso vai depender muito, assim, da idade da paciente,
Se a paciente ela quer, sei lá, quer engravidar daqui 2 meses, ela vai ficar esperando 1 ano? Não, ela pode procurar ajuda antes, entendeu? Ou, né, se às vezes ela já tem algum fator que possa estar levando essa dificuldade de gestar, ela não vai ficar esperando 1 ano também para procurar um auxílio médico, né? Então, por mais que a definição seja 1 ano de tentativas, né, em alguns casos é preciso estar procurando antes, né? Não quer dizer que necessariamente algum tratamento vá ser feito já. Isso. Mas pelo menos um olhar para a saúde olhar. para fazer algum tipo de Isso mesmo, ajuste, de isso intervenção. mesmo. A senhora trouxe um ponto importante que é assim, 1 ano para uma mulher em torno dos 25 tem um significado. Sim. 1 ano para uma mulher com 42 tem outro significado. Isso. A idade é um fator que leva à infertilidade? Como é que a gente entende hoje sobre esse assunto? Não tem como, assim, né? Por mais que a medicina tenha evoluído hoje, infelizmente a gente ainda não consegue rejuvenescer os óvulos, né? Então, infelizmente, ainda a idade é algo que impacta, assim, na fertilidade, né? Por isso que a gente fala, assim, o ideal é que essa pessoa venha engravidar até antes dos 35, 37 anos, porque os óvulos vão envelhecendo e a nossa reserva, né? Porque a mulher já nasce com aquele número de óvulos e ela vai perdendo conforme vai passando a idade, até que ela entra numa menopausa. Todos os óvulos da vida já nascem com a gente e a gente só vai usando ao longo do tempo. Isso mesmo, né? Então, infelizmente, a idade ainda impacta, sim, na fertilidade, né? Na saúde da fertilidade. Lógico que a gente, hoje com a medicina, ouve, né, mulheres que engravidaram com 42, 43, 44, mas isso você conta nos dedos quantos foram, entendeu? Né? E geralmente elas passaram por alguma dificuldade, né? Então, não Por tem mais como. que a gente tenha avanços, então é importante Sim. esclarecer que essa decisão de atrasar a gestação por motivos diversos, e cada família entende quais são os seus Sim. motivos, mas que a gente não se iluda, é um acréscimo de dificuldade. Sim, é um acréscimo. Tanto para a mulher quanto para o homem, porque o homem, os espermatozoides funcionam de um jeito diferente. Sim, tanto para o homem. Hoje já se sabe assim que, lógico, assim, o homem tem essa queda de fertilidade um pouco mais para frente, próximo dos 50 anos, 47 anos, que a gente vê uma queda, assim, principalmente da qualidade dos espermatozoides, né? Mas, assim, porque eu antes pensava assim, ah, não, aquele homem de 70 anos engravida, né? Mas, né, pelo fator ambiental, pela sociedade que a gente come, né? Então, assim, a gente vê que está tendo uma queda, isso, da fertilidade também da parte masculina. Então, tanto o homem quanto a mulher, a idade também é um fator que tem lá o seu pontinho que acaba tendo um peso na fertilidade, sim. Eu não sei se a gente consegue separar os tipos de problemas, mas, por exemplo, a idade é algo que não tem como mudar. Sim. Porque é natural, é o processo natural. Mas há fatores, então assim, existem motivos que são permanentes e motivos que são reversíveis da infertilidade, porque o estilo de vida dá para mudar. Se eu melhorar o estilo de vida, um casal melhorar o estilo de vida, o problema para engravidar pode ser revertido? Dependendo, sim. Vamos supor, então a gente tem fatores hormonais, fatores, assim, anatômicos, realmente que alguma coisa tenha machucado uma trompa. Então explica pra gente, doutora, vamos lá, explica os fatores pra gente, Isso. então. Então, assim, das causas de infertilidade, né, então a gente tem aqueles fatores que são hormonais, que aí poderia até um estresse, algo emotivo que aí coloca, né? Será que aquela pessoa assim que tem aquela ansiedade de engravidar, não consegue engravidar, será que isso prejudicaria? Às vezes sim, porque essa ansiedade pode liberar hormônios que acabam desregulando todo o eixo da paciente e aí ela tenha mais dificuldade de ovular, entendeu? Ou até um estilo de vida muito estressante, Sim, uma não mulher que tenha dormir. transtornos de ansiedade, tudo isso pode sim desequilibrar o eixo hormonal. E dessa parte hormonal, né, às vezes que a gente fala de ovários policísticos, tudo isso mexe com o hormônio, uma prolactina aumentada, né? Então, temos os fatores hormonais. A gente tem, então, também os fatores anatômicos, que seriam uterinos, tipo um nódulo no útero, um pólipo no útero, uma lesão que poderia estar prejudicando, então, engravidar, né?
A gente tem fatores anatômicos ainda tubários, a uma obstrução tubária, né? Alguma infecção que levou a essa obstrução, né? Ou uma mulher, às vezes, que não tenha, sei lá, óvulos, né? Alguma coisa assim, né? Então, tem fatores anatômicos. Temos fatores também imunológicos, né? Às vezes a mulher tem algum fator imunológico que dificulta ela engravidar, né? Então, às vezes, ela tem a parte imunológica toda irregular, não está equilibrada, e isso acaba prejudicando até na implantação ou mesmo na parte de ovulação dessa mulher. E a O gente sistema tem que imunológico trabalha contra. contra. Como se for, é um corpo estranho, inclusive, Isso, de verdade, como se fosse mas um corpo estranho mesmo, né? Então, assim, a gente acaba dividindo basicamente nesses fatores em que cada um a gente acaba estudando individualmente, né? A gente fala sempre assim, a gente precisa de bons embriões, então entraria óvulos e espermatozoide, de uma boa casinha, que entraria o útero, a trompa, né? E de bom sangue. Então, a parte vitaminas, a parte imunológica, tudo equilibrado. Aí sim eu consigo ter uma gestação, engravidar e uma gestação uma tranquila. gestação tranquila. Isso, até que venha nascer com saúde, né? Agora, algumas coisas que a gente encontra na internet, algumas informações que eu queria saber se é mito ou verdade. O uso de anticoncepcional, dos métodos diversos, via oral, hoje a gente tem injetável, adesivos, esse uso de alguma forma vai interferir no futuro na condição de gestacional? Antigamente, achava-se que não, que usar anticoncepcional não interferia. Mas hoje a gente vê que algumas pacientes, dependendo do tempo que ela usou, do anticoncepcional que ela usou, a gente vê uma queda, sim, da reserva ovariana. Então, ela pode ter uma baixa reserva por ter usado, sei lá, anos da vida dela. E aí, quando ela para de usar, o ovário não responde, ou tem poucos folículos, né? Então, assim, a longo prazo, pode ser que tenha, assim, um malefício, assim, na fertilidade futura, assim. Quanto mais tempo de uso de anticoncepcional, maior o risco dessa mulher, depois desse uso, ter... Ainda mais aquela lá que, tipo, ficou usando e não passava no médico e ia sem fazer não exame, acompanhava não a acompanhava, saúde. né? Então é verdade, nesse caso é verdade. Sim, sim. Depois da Covid-19, a gente viu pessoas relacionando dificuldade para engravidar como uma sequela pela infecção. É real ou é mito? A gente ainda está descobrindo. Isso, a gente está descobrindo. É lógico que a gente tem as complicações de algum, né, por pós-Covid, mas ainda não se sabe ao certo o que realmente poderia estar levando essa dificuldade de gestar, né? Alguns trabalhos mostram, principalmente na parte masculina, que a gente viu que o espermograma daqueles pacientes que tiveram Covid grave, né? Então, teve uma alteração do espermograma, tanto na quantidade quanto na motilidade, e que foi melhorar depois de uns 3, 4 meses, entendeu? Tá. Então, deve ter alguma repercussão, mas ainda não se sabe ao certo. Ainda assim. não deu tempo da gente ver. Isso. Porque na medicina a gente precisa de um certo tempo para conseguir ver para conseguir as falar consequências. Com certeza o que pode causar. Mas sim, então alguma alteração realmente aconteceu, não é um mito, é verdade. Sim. Agora eu queria trazer o olhar para um outro ponto que muitas mulheres ignoram, aí nesse caso porque é uma questão feminina mesmo, que é a relação entre endometriose e infertilidade. A endometriose é uma doença com uma certa taxa no nosso país, de um número considerável de mulheres que sofrem com endometriose. Hoje não tem como não associar endometriose com infertilidade, né? Acho que uma das maiores causas, né, de pacientes que vêm com infertilidade é a endometriose, né? E a endometriose nem sempre é florida, daquele jeito que a gente escuta, ah, não, eu tenho cólicas, incapacitantes, não. Tem muitas pacientes que vêm que a endometriose é aquela endometriose assintomática, que a gente vai fazer um diagnóstico quando ela diagnostica a infertilidade, entendeu? Então, não tem como, né? Toda aquela paciente, às vezes, ou até ela se adapta àquela cólica. Ah, eu sempre tenho uma cólica, mas eu tive a vida inteira, não é nada. Foi assim sempre. Isso. E aí acaba deixando passar esse diagnóstico, entendeu? Porque aí precisa tratar a endometriose para conseguir ter uma condição favorável para uma gestação. Dependendo do grau da endometriose, sim, né? Então, se a endometriose estiver muito avançada, né? Às vezes eu preciso recuar um pouquinho para tirar essa inflamação,
para poder ter um sucesso melhor, sim. Doutora, Né? quando um casal chega ao consultório, como é que começa essa investigação? De que forma que vai ser feita essa confirmação de qual é o motivo da infertilidade? Na verdade, assim, o que nos dá muita riqueza de informações é isso daqui, essa conversa, perguntando, né, fazendo uma anamnese bem detalhada, então, com quantos anos você engravidou, o que que você sente, então, assim, as perguntas, né, o que que ela sente, o que que já fez, nanana, isso nos dá uma riqueza de informações. E lógico que junto com isso, a gente pede exames, né? Exames principalmente os básicos, assim, numa mulher a gente vai estar pedindo um exame de trompa, porque sem trompa não tem como engravidar, né? Um exame de sangue para ver como que está a parte hormonal dela, né? Da parte do homem, pelo menos um espermograma, não tem como, sem espermatozoide também não dá para engravidar. E a gente acaba também pensando até em prognóstico, então avaliando a reserva ovariana dela, o quanto tempo a gente tem, então, para estar tratando com o tempo, ou não, eu preciso tratar, lógico, tudo certinho, mas não otimizando aquele tempo, porque a reserva dela está acabando e daqui a um ano talvez ela entre numa menopausa, né? Então, sim, a gente investiga, sim, com bastantes exames. Nossa clínica também adora fazer exames, porque eu preciso entender o que está levando essa causa da infertilidade, né? Para eu conseguir tratar da melhor forma. Às vezes, não é só fazendo o tratamento de alta complexidade lá, e aí você coloca dentro do útero e vai engravidar. Não, se você não saber a causa, a maior parte das vezes não vai dar certo. Então, você tem que tratar o casal como um todo mesmo. E é muito individual. Sim. Porque cada história vai ter o seu contexto, as suas informações, então... E é um tratamento muitas vezes multidisciplinar, porque a gente fala sobre questões emocionais envolvidas, nutricionais, de várias áreas. É preciso muitas vezes recorrer a outros especialistas. Sim. A gente fala, o médico não faz tudo sozinho, a gente precisa de uma equipe junto, né? Então, a gente precisa da nutricionista, da enfermeira que está lá ajudando, fazer os medicamentos, né? Da nutricionista, então, que está ajudando nessa dieta, às vezes da acupunturista que está nos ajudando, deixando a paciente mais em equilíbrio, né? Então, é um monte de gente, desde a recepcionista que está lá, que vai recepcioná-la e vai estar acolhendo ela. Então, é todo mundo lutando pro sonho dela, que é a gestação. Sem esse acolhimento, né, acho que não tem como deixar mais leve uma coisa que já é tão pesada, essa dificuldade de gestar, né, que é um sonho né, da maioria das mulheres aí. Então, assim, você deixando mais leve, tudo vai fluir, né? Assim, Eu acho que esse é um ponto bom para a gente concluir a nossa conversa, que é essa mensagem de esperança, porque para um casal que tem esse sonho e enfrenta desafios, muitas vezes são anos e anos de tratamentos, de mudança de estilo de vida, de exames, e o resultado ainda não vem, muitas vezes há um abatimento. Mas é importante reforçar que é preciso ter essa esperança, buscar ajuda, se comprometer, o casal se manter unido, não é, doutora? Acho que esse é um ponto importante para a gente reforçar. Acho que é o que você falou no começo lá, quando você estava dando a mensagem da doação, né? Acho que tem que ter corpo, mente, tudo em equilíbrio, né? E essa positividade, essa fé, eu acho que é o que move mesmo, né? É o que ajuda a dar, tipo, por mais que você tenha um negativo hoje, é o que te faz levantar para no dia seguinte você estar indo lá e tentar de novo. É o que não deixa de existir, Isso, né, doutora? Isso, essa esperança. E é assim que a gente encerra o programa levando esperança, tá vendo como ela é importante em todas as áreas da vida? E a gente agradece a nossa convidada, a doutora Raquel Coic, ginecologista obstetra. Doutora, seja sempre bem-vinda muito ao nosso obrigada programa. O pelo convite já feito para voltar outras vezes. Muito obrigada. Obrigada a doutora Raquel é especialista em medicina fetal com ênfase em gestação de alto risco pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, a USP, trazendo para a gente então esse conhecimento sobre um momento que pode ser desafiador para muitas famílias, mas que a medicina tem avançado também para ajudá-los nesse desafio e para encontrar a vitória, que no caso é a gestação, que é aumentar a família. E a gente agradece a doutora mais uma vez por essa conversa.